Terra Nova, nesta manhã de segunda-feira bastante quente e uma semana que se avizinha também, também com os habituais pontos prévios, uma vez mais também, felizmente, em direto. E vamos começar por falar de desporto e temos muitos pontos prévios de desporto. Vamos tentar despachar-nos assim o mais rapidamente possível, mas vamos começar por falar da participação das equipas portuguesas no Mundial de Clubes, que infelizmente para ambas as equipas que estavam a participar já terminou. O Futebol Clube do Porto tinha ficado pela fase de grupos no terceiro lugar com 2 pontos num dos grupos, assim, teoricamente, pelo menos das duas equipas portuguesas, era o mais acessível, mas infelizmente acabou por ficar no terceiro lugar com 2 pontos e não seguir para os oitavos de final. No entanto, o Benfica, que tinha conseguido passar em primeiro lugar no grupo, um grupo onde supostamente era um grupo bastante difícil, até onde tinha Bayern de Munique, Boca Juniors, apanhou depois o Chelsea nos oitavos de final e perdeu o jogo por 4-1. Já foi depois no prolongamento que o resultado ficou assim, porque durante os 90 minutos e depois de algumas paragens, neste caso de uma paragem por causa de um mau tempo, o jogo retomou, o Benfica conseguiu empatar e depois no prolongamento ficou o jogo por 4-1. Mas fica assim então a participação das equipas portuguesas nesta nova competição que a FIFA quis trazer para o futebol. Não percebi realmente ainda a necessidade desta competição e desta tentativa de cansar ainda mais os atletas, mas a competição vai continuar até acho que penso que é o dia 13 de julho, 13 ou 14 de julho, mas fica aqui então a prestação das equipas portuguesas, dar os parabéns às duas equipas e agora que aproveitem neste caso as férias, porque daqui a uns mesinhos vai estar a começar de novo a nova temporada e esperar então que depois, para as competições europeias, nós cá estaremos para falar exatamente da presença de ambas as equipas e das outras que também estiverem presentes, mas no final das contas, parabéns então a Benfica e Porto. Infelizmente não conseguiram chegar longe, mas parabéns no final de contas. Ademais, bom dia Maria João, bom dia André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. E sim, acabou, o André fez bem o resumo da prestação das equipas portuguesas neste amigável final de época, não amigável pré-época, este amigável final de época. Há clubes, enfim, assumindo os clubes da América do Sul, que têm levado esta competição com muita seriedade. A verdade é que é uma competição que vale o que vale, é uma competição engraçadinha, porque é engraçado ver-se o futebol, só que sinceramente não percebo qual é a necessidade, lá está como o André disse, de se cansar ainda mais os atletas, e que mostrou-se mais uma vez a gigante diferença desportivamente que existe entre as equipas portuguesas e as grandes equipas europeias. Acima de tudo, ficou claro, o Benfica caiu. A verdade é que Portugal levou dois representantes claramente em fins de ciclos. Enfim, foi o que aconteceu, foi a competição que se passou, e por isso parabéns. Não sei se posso dizer propriamente parabéns às prestações das equipas portuguesas, mas aconteceu e vamos esperar para ver o que é que vai acontecer daqui para a frente e como é que serão os caminhos das equipas portuguesas. E agora vamos dar os parabéns, primeiro começando pela seleção sub-19 feminina, que caiu na meia-final do Campeonato da Europa à frente à França, caiu de pé. Uma caminhada histórica da seleção nacional que, além desta derrota, que não foi nos 90 minutos, foi já no prolongamento contra a França, apenas perdeu um jogo nos 90 minutos com a Espanha, e perdeu sinceramente porque não conseguiu. Eu sei que isto parece um bocadinho estranho dizer, mas porque não conseguiu marcar gol, porque não foi inferior à seleção espanhola, numa caminhada épica em que Portugal venceu a Inglaterra, venceu os Países Baixos, perdeu com a França, mas muito, em grande parte do tempo, jogou bem melhor que a seleção francesa, aqui a mostrar-se que aquelas teorias que usam para desculpar a incompetência na seleção principal feminina, de que as outras seleções são muito mais fortes que nós, não é assim tão verdade. Porque se as outras seleções fossem assim tão mais forte que nós e jogar connosco fosse como jogar com o Submarino, com todo o respeito pela seleção de São Marino, como é lógico, essas seleções não jogavam com as equipas mais fortes, e foi o que aconteceu sempre. Por isso, parabéns a esta seleção. Caiu de pé, merecia ter passado, merecia ter disputado a final, mas sinceramente está assegurado o futuro do futebol feminino português.
pelo menos se for bem respeitado. E agora vamos a uma palavra difícil, também nos parabéns. Parabéns à equipa Hockey Patins feminino que se sagou do DECA campeã nacional, ou seja, ganhou o título pela 12ª vez consecutiva. Uma das coisas, vencendo no sábado o Turquel por 0-2, porque foi no campo do Turquel. Esta equipa continua completamente hegemónica no capítulo nacional, conquista este título de todo merecido, aqui com uma brincadeira que nos vai ajudando ao longo de ganhar títulos a descobrir palavras novas. Mas parabéns a estas duas equipas, uma por mais uma conquista do campeonato, a outra seleção por levar o nome Portugal tão longe. Só uma nota que deve ser engraçado aos ouvintes que mudaram de estação quando tu disseste parabéns à seleção sub-19 que caiu. Deve ser bastante engraçado agora que as pessoas vão ficar a achar estranho. Tu estás a dar os parabéns a uma seleção que caiu, mas não. O Francisco Reitor, obviamente, que caiu de pé e é sem dúvida esse o teor, neste caso, a conclusão exatamente do ponto prévio, que é dar exatamente os parabéns à seleção sub-19, que se mostrou exatamente um bom futebol, como nós temos vindo a dizer também ao longo de várias semanas e vários meses, que as seleções mais jovens têm demonstrado até bom futebol ou boas qualidades no desporto que é praticado neste caso. E portanto, só ressalvar mesmo então os mesmos parabéns que o Francisco deu, passá-los da minha parte também e para a equipa de hóquei em patins feminino. Como o Francisco disse bem, estamos a descobrir palavras e a equipa está a descobrir títulos, portanto é continuar assim e para o próximo ano cá estaremos novamente para falar da seleção sub-19. Vamos falando ao longo da época da seleção de hóquei em patins. Para o ano cá estaremos provavelmente a falar novamente. Também ainda no Benfica, mas neste caso no futsal, o Benfica deu a volta ao jogo contra o Sporting e conquistou o 9º campeonato, onde evitou o histórico penta do Sporting na modalidade. No 5º e último round da final da Liga, as Águias deram a reviravolta nos minutos finais e acabaram então por vencer por 4-3 o último jogo que ditava então o atual campeão da Liga de Futsal. Portanto, fica aqui então os parabéns a esta equipa que provavelmente acho que o Francisco vai dizer que não merecia. Muito sinceramente, eu e o Francisco ontem comentámos aqui em jeito de brincadeira que o Benfica ganhou o campeonato sem saber ler nem escrever, mas eu acho que vou deixar a palavra para o Francisco. O Francisco acompanhou mais a época de futsal do Benfica do que eu, mas no final de contas, parabéns então a este clube por a conquista do 9º campeonato de futsal. Antes de ser comentários sobre o futsal do Benfica, dar os parabéns à seleção Sub-21 de handball também pelo espetacular campeonato europeu que nós nos íamos esquecendo. Lembrei-me agora aqui de repente. E em relação a isso, sem nem escrever que se analisarmos os jogos da final friamente, o Benfica foi superior em 3 deles ou foi superior em 2 deles e esteve muito bem neste terceiro jogo. O sem nem escrever é aquilo que eu tenho vindo a dizer quando falamos várias vezes desta modalidade. O Benfica não tem uma equipa, tem uma equipa com vários erros, vários feitos. E eu ontem referi isso numa rede social, que é o Benfica ganhou, mas há jogadores que não podem estar no Benfica porque a essência do Benfica tem que ser diferente. Eu mantenho a minha opinião, o Benfica tem graves problemas e tem que os mudar. É campeão merecido porque ganhou 3 jogos a este Sporting, 2 deles no João Rocha, por isso é um merecido campeão. Mas a verdade é que foi um bocadinho sem a escrever, até porque no final do jogo, o jogo da reviravolta, vários jogadores do Benfica deu uma ideia que ficou: estamos a ganhar, que giro. Ficou ali um bocadinho toda a gente chocada, mas a verdade é que dar os parabéns a quem ganhou, mas a verdade, e referindo isto mais uma vez, é que ganhámos, o Benfica ganhou, ainda bem, parabéns, mas há coisas que tem que mudar. Quando se ganha, não está tudo bem e por isso, parabéns a esta equipa. Só dar aqui uma nota, felizmente a Aitana Bonmatini, a jogadora, a melhor jogadora do mundo e jogadora da seleção espanhola e do Barcelona, está recuperada. Ela teve uma meningite vírica antes da participação do Campeonato da Europa, em que a Espanha vai defrontar Portugal, mas felizmente recuperou-se. Isto é extraordinário, porque o que importa, além da saúde, está sempre em primeiro lugar. Nós queremos é ver sempre os melhores a jogar e por isso ainda bem que a atleta está recuperada e está pronta para disputar o que melhor sabe fazer, que é o futebol.
Sim, e esperar nós, obviamente, que cheguem lá as nossas forças para melhorar, exatamente, e para que chegue no Campeonato da Europa a demonstrar exatamente bom futebol, porque será exatamente bom sinal que no final de tudo, obviamente, o futebol não é o mais importante. Ainda dentro do futebol e dois clubes históricos que infelizmente estão a ser relegados para escalões um bocadinho mais abaixo, muito rapidamente o Boa Vista que foi impedido de se inscrever na Liga 2 pelas dívidas que a SAD tem neste momento. O clube também pode ver a sua inscrição na Liga 3 com muita dificuldade, o que pode levar os achadrezados a jogar nas distritais, no pior dos casos. O Damiense feminino também não conseguiu garantir os requisitos para ter licença obrigatória na Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, não se conseguiu inscrever na Liga BPI, o que faz com que esta seja obrigada a inscrever-se na Associação Distrital do Algarve. Infelizmente, este tipo de casos tem vindo a ser um bocadinho mais recorrente. Nós temos, às vezes, deixando de passar muitos destes casos, mas tem vindo a ser um bocadinho mais recorrente. Algumas das equipas demonstrarem, principalmente as SADs, algumas dívidas, o que depois acarreta este tipo de decisões. Mas, infelizmente, principalmente o Boa Vista, que é um clube um bocadinho mais histórico que o Dameiense, estar a ter exatamente, estar na situação que está a ter, que nem na altura do apitorado chegou a este ponto, acaba por ser um bocadinho triste para o futebol nacional, mas vamos esperar, obviamente, que o Boa Vista se levante, tal como o Damiense no feminino se levante, se ergam e voltem às principais competições o mais rapidamente possível. Sim, em relação ao Boa Vista não é surpresa para ninguém, em relação ao Damiense é uma surpresa, principalmente também a Federação Portuguesa que permitiu que o Vila Verdense disputasse o campeonato, não sei qual é que são estes requisitos que a Federação fala. Aqui muito rapidamente dar os parabéns ao novo peço desculpa, ao novo secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que sem surpresa nenhuma foi eleito pelo PS o seu novo líder. Vamos lá ver o que é que aguarda. Tem um trabalho muito difícil da reconstrução do Partido Socialista. Vamos lá ver o que é que vai acontecer daqui para o futuro. Sim, deixo os meus parabéns, os do Francisco neste caso como os meus parabéns, vamos ver exatamente como é que irá fazer então no PS José Luís Carneiro. Muito rapidamente vamos então ao tema desta semana e vamos falar então do grupo de neonazis que nós demos um cheirinho de que iríamos falar esta semana, que foi, já é um assunto que já está a acontecer já há algumas semanas e que nós temos vindo a deixar passar. Algumas semanas então um grupo de neonazis fez alguns ataques por Lisboa, no Porto e também por Guimarães, a pessoas que simplesmente estavam a fazer a sua vida e o seu trabalho, o seu cotidiano, por assim dizer. Em Lisboa foi o ataque àquele ator na peça de teatro, no Porto ou em Guimarães, se não estou em erro, foi aquele ataque a duas pessoas que estavam a fazer. Peço desculpa, agora estou-me a esquecer da palavra. Estava a fazer voluntariado, exatamente, peço desculpa, na Paz. E tem vindo depois, ao longo das semanas, a PJ a investigar exatamente este tipo de situações e os integrantes acabaram por ser investigados a fundo e a PJ também acabou por deter 6 pessoas na terça-feira, dia 17 de junho, por ligações então ao grupo de extrema-direita e neonazi Movimento Armilar Lusitano, descrito como se fosse uma milícia armada e suspeitos de atividades terroristas, discriminação e incitamento, peço desculpa, ao ódio e à violência armada. Na operação da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ foram apreendidos explosivos, armas brancas, armas de fogo, foram também encontradas armas desenhadas em impressoras 3D com capacidade para disparar, algo que é inédito em Portugal, segundo afirmou então a diretora desta unidade, Manuela Santos. Há um elemento da PSP entre os detidos, atualmente o agente desempenhava atualmente, na altura, desempenhava então as funções de chefia na Polícia Municipal de Lisboa. Num dos canais de Telegram deste grupo, que contém mais de 900 membros, partilham-se mensagens de elementos de vários outros grupos de extrema-direita. Na sede da PJ, na altura, o diretor nacional também, Luís Neves, afirmou que estes grupos são uma fonte de preocupação e pelo menos 10 grupos de extrema-direita estão sinalizados pelas autoridades portuguesas. Os crimes de incitamento ao ódio e à violência dispararam mais de 200%
nos últimos 5 anos, e acaba por se ver exatamente por estes exemplos que aconteceram neste último mês, pelo menos deste último mês para cá, destes exemplos que eu dei dos ataques em Lisboa, Porto e Guimarães, principalmente, foram os que mais começaram a chamar a atenção, não só para a Polícia Judiciária, mas também para o público em geral. Vão aparecendo algumas queixas na Polícia Verdade de alguns ataques, sentido de incitamento ao ódio, ou mesmo de ataques pessoais, ou de discriminação ou de racismo. Mas acho que a PJ, no que diz respeito a este tipo de situações, acaba por estar um bocadinho mais atenta e acaba por estar um bocadinho mais pronta a atuar. Fez um excelente trabalho e a verdade seja dita é que conseguiu deter exatamente estas pessoas, mas ainda faltam ter muito mais e temos de começar a usar a nossa Constituição exatamente a nosso favor e tratar as pessoas que se auto-intitulam como neonazis da forma como a Constituição assim o obriga, que é com uma pena de prisão para tal, e ficar lá a pensar na sua vida durante 25 anos e a pensar na sua liberdade durante 25 anos e também na liberdade dos outros durante 25 anos, que é a pena máxima que temos em Portugal. Acho que no final das contas foi um trabalho e vai estar a ser um trabalho que vai estar a ser desenvolvido pela PJ ao longo deste tempo para também notar exatamente os outros grupos de extrema-direita que ainda existem em Portugal, e todos juntos, obviamente, temos de também fazer notar à PJ algumas destas situações, e acho que é bastante assustador existirem, e antes de passar a palavra ao Francisco, existirem impressoras 3D em Portugal que consigam imprimir armas que conseguem disparar, e acho que é algo que a PJ tem de estar um bocadinho ainda mais alerta, não só a PJ, mas também as restantes autoridades, porque acaba por ser bastante assustador a criação de armas que conseguem disparar com uma impressora 3D, portanto acho que isso é principalmente, não só os pensamentos do grupo que eles têm, mas principalmente este fator é um bocadinho assustador para os tempos que correm, obviamente. Assim, o André assumiu isto muito bem. Eu acho que nós estamos a passar Portugal numa fase que achamos que as coisas escritas são apenas livros muito bonitos ou conjunto de documentos muito bonitos. A Constituição não é só um conjunto de documentos muito bonito, é o documento base da República Portuguesa. E outra coisa também muito importante que não nos podemos esquecer, que um tal de RASI ou Relatório Anual de Segurança Interna não é apenas um sítio, não é apenas feito porque as pessoas gostam muito de compilar documentos e números e dados para ficar bonito, não. Ajuda naquilo que é a preparação e o planeamento das próprias autoridades, das próprias instituições em relação ao que tem feito. E ter tirado estes grupos desse tal RASI discute-se muito, é provavelmente, e apesar de tudo, o maior erro do governo anterior de Luís Montenegro. Isto não pode acontecer em Portugal. Já tinha acontecido antes. Anda-se a brincar. André, eu já fui uma vez isto quando andamos a brincar aos razis. E andamos a brincar com isto. E temos que parar, temos que ser sérios. É um documento sério, é um documento que tem que ser levado com a seriedade necessária e não pode ser tirado porque os números ficam feios. Fica muito mais feio tirar esses números. Não, são números, acontece, temos que assumir e temos que nos planear e preparar para agir em conformidade, que é uma coisa que infelizmente em Portugal, não só neste caso, mas em muitos casos temos muitos problemas, que é o problema de planear, e depois acontece e ficamos, mas isto aconteceu, aconteceu porque quando nos vimos ter preparado e planeado, andámos a brincar com isto tudo. É tudo por esta semana e para a semana cá estaremos com certeza para fazer mais amigos em Portugal e no mundo. Até para a semana. Até para a semana.